Sejam muito bem-vindos ao meu canal, vídeo de resenha de livros. Então, se você gosta desse assunto, fica aí, se acomode, que hoje é um livro de um tema bem atual. Você já deve ter visto no título. Meu nome é Fernanda Rocha, esse é o meu canal, onde eu falo sobre livros, onde eu falo sobre curiosidades, faço algumas reflexões, meu estilo de vida, uma misturinha aqui. Então, vamos ao assunto desse vídeo logo, certo? Hoje é dia 22 de julho e por mais que o canal aqui não tenha parado, gente, eu fiquei semanas sem gravar vídeo, porque teve um dos vídeos mais antigos que eu falei que antes de terminar o mês, até o último dia de cada mês, eu gravo todos os vídeos do próximo mês. Então, por exemplo, até agora, o final de julho, o que eu costumo fazer? Gravar todos os vídeos de agosto, né? Junho, mês passado, até o último dia de junho, o meu hábito era gravar todos os vídeos de julho. Só que, gente, foi um pouquinho corrido o negócio por aqui. Agora, no início de agosto, vocês vão ver no vídeo da retrospectiva de julho, que foi um pouquinho caótico, então as coisas um pouco que acumularam. Hoje, dia 22 de julho, estou gravando a vídeo resenha dessa sexta-feira, dessa semana. Então a coisinha tá um pouquinho caótica, né? Mas a gente tá voltando devagarinho, estamos com um pouquinho de tempo. Não tanto, mas em breve estaremos. E nas férias acadêmicas minhas, pode ter certeza que eu vou gravar muito vídeo por aqui, tá? E o cenário vai mudar um pouquinho também. Vamos fazer algumas mudanças aqui, mas por enquanto, né? Vai ser aqui, vai ser nesse cenário. Mas em breve vai mudar. E eu também vou mostrar o que são essas caixas aqui, vocês passam vendo, vocês devem estar dizendo, coisa horrível aquelas caixas. Eu também vou mostrar, fazer um videozinho curto contando o que são essas caixas, vocês já vão entender, tá? Mas não é tema desse vídeo vocês vieram para ver a resenha, né? Desse livrinho aí, né, que tá no título, então vamos lá. A resenha de hoje é Ansiedade, como enfrentar o mal do século, do Augusto Cury. O Augusto Cury, gente, até anotei aqui todas as graduações dele. Ele é psiquiatra, ele é psicoterapeuta, cientista e escritor. E ele tem um instituto que vai o nome dele, Augusto Cury Cursos, e tem cursos para adultos e crianças. Então, o Augusto Cury é uma referência nacional e internacional. Então, é um brasileiro que a gente deve ter muito orgulho, né? Que está dedicando a sua vida para o estudo, para a pesquisa e está compartilhando, né, isso com as pessoas, né? Na área da medicina, na área de psiquiatria. Então, é um dos brasileiros que a gente tem que ter muito orgulho e, quem sabe, né, seguir aí nas redes sociais. Então, esse livro aqui é de um tema super atual. Ali na pandemia, né, a ansiedade foi nas alturas. Aqui no Rio Grande do Sul agora, com essa enchente, esse dilúvio que teve no mês de maio, a ansiedade com certeza aflorou em muitas pessoas. Eu mesma, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar o link aqui embaixo, em que eu falo da minha experiência de quando eu tive uma crise de ansiedade. E esta crise de ansiedade me fez ir na UPA. Não foi uma crise de ansiedade que, respirei em casa, tá. Não, eu tive que parar na UPA porque eu achei que eu tava morrendo. Porque até então, eu não sabia o que era crise de ansiedade. Então eu tive que ir na UPA porque eu achei que eu tava morrendo. Tipo, vou morrer, tô morrendo. Preciso correr, preciso ir pra UPA. E tá meu irmão que me levou. E lá eu descobri que não, eu não estava morrendo. Que bom, né? Tem mais um tempinho aqui na Terra. Não, eu estava tendo, era uma crise de ansiedade. Então, eu contei toda a experiência de ansiedade, tá tudo lá no vídeo, tá bem explicadinho. Então, né? Então, de ansiedade, gente, eu entendo, tá? E aqui fala, eu tô com uma colinha aqui, por quê? Vamos fazer um parênteses aqui, tá? Eu vou baixar o livro. Um dos meus objetivos aqui no canal é fazer
vídeo resenha de todos os livros que eu li e que estão aqui nessa estante aqui. Aqui estão todos os meus livros lidos. Tem muitos livros daqui dessa estante que já tem vídeo aqui. Porém, o meu desafio agora que eu voltei com o YouTube é fazer resenha de todos os livros que estão aqui. Obviamente que não tem vídeo aqui no YouTube. Todos os livros lidos. Eu estou voltando muito com as leituras, eu passei uma temporada sem ler. Mas agora estou voltando e conforme eu termino uma leitura, eu já gravo a vídeo resenha. Até porque a história tá ali bem fresca na memória. Porém, muitos desses livros que eu li, eu não fiz vídeo resenha ainda. Então eu tenho que revisar. Então muitos deles, eu pego o livro, eu tenho que estudar ele, eu tenho que revisar, eu tenho que relembrar das coisas que eu li. E aí sim, eu venho gravando resenha. O livro de hoje é um desses casos. Eu já tinha lido, já faz um tempinho, porém eu não lembrava dos detalhes. Então, tá cheio de marcação, tá cheio de partes sublinhadas, então não foi difícil eu revisar o que estava escrito. Mas eu fiz algumas anotações que eu achei pertinente para falar para vocês. Então, assim, uma das coisas que ele fala aqui nesse livro, que é sobre paciência, gente. Ele fala algo que paciência e tolerância são artigos de luxo hoje em dia. E eu concordo. Porque hoje em dia, eu não digo todo mundo, eu não gosto de generalizar nada. Mas uma grande quantidade de pessoas, gente, tá naquela acelerada, correndo, é tudo pra um. Né? Então, quem consegue ter paciência, quem consegue nutrir a tolerância, gente, se destaca. É aquele... É aquela que a gente brinca, né? É a última traquinas do pacote. Essa pessoa pode ser considerada. Porque são poucas as pessoas que conseguem nutrir. Porque sentimentos, comportamentos, a gente tem que nutrir, né? Não é um programa de computador que a gente faz o download na mente da gente e plim, a gente começa a se comportar daquele jeito. Lembramos do quê? O filme Matrix, né? Não, a gente não é assim, gente. A paciência, a tolerância, amor, carinho, raiva, ódio, medo, tudo são coisas que a gente vai nutrindo, né? Então, quem consegue nutrir, gente? A paciência, a tolerância nos dias de hoje, olha... Tá, assim, é um grupo seleto, concordo com ele. E aqui, eu já ouvi falar, e imagino que você também, que falam, né, médicos falam assim, o mal do século é a depressão. E ele não concorda com isso. Ele considera o mal do século a ansiedade. E assim, olha, também concordo. Porque as coisas estão tão elétricas, as coisas estão tão corridas. Até tem um vídeo aqui do Papo Neurônio, foi em algum Papo Neurônio, que teve comentário, porque eu fico me questionando, né? Foi um Papo Neurônio que eu me questionei. Quando é que a gente apertou o interruptor e a gente ficou tão elétrico e sem paciência para ler 2 parágrafos? Eu fiz esse questionamento. E teve alguém que comentou que é sobre os estímulos, né? Então, realmente, eu fiquei pensando assim, gente, realmente, virou a chavinha, a gente parou de ter paciência de ler 2 parágrafos no instante que a gente começou a ter muito estímulo, e a gente não estava acostumada com aquilo. Então, a gente não soube lidar. Porque uma coisa é já ter vivido uma experiência, já ter vivido algo. E aí você sabe, por exemplo, pegar um exemplo bem besta, andar de avião. Quem nunca andou pode até imaginar e ter como bagagem depoimentos de pessoas que já viajaram, mas dela mesma, ela não vai ter a percepção real do que é viajar de avião. No instante que essa pessoa viaja, e dependendo da percepção que ela teve, ela vai ter aquela bagagem. Não, viajar de avião é assim, é assado. Para mim foi uma experiência assim, foi uma experiência assada. Então ela já tem ela já tem uma bagagem dela.
Do instante que o mundo ficou extremamente acelerado e teve assim, essa explosão de informações e excesso de informações na nossa frente, a gente nunca teve, o ser humano, a humanidade nunca tinha passado por isso. Então eu acredito que é uma coisa normal a gente não saber lidar, né, com isso, e até algo inevitável a gente ter ficado doente, muitas pessoas. Porém, agora eu acho que já tá uma fase a gente já poder assim, não, já tem conhecimento, a gente já viu o que é esse novo mundo, né, esse excesso de informações. Então agora a gente já sabe lidar. Muitas pessoas ficaram com ansiedade, muitas pessoas adoeceram. E, portanto, do instante que a gente sabe o que esse excesso de informações causa na gente, a gente pode mudar comportamentos e lidar com isso de uma forma diferente, porque agora a gente já sabe o que o excesso de informação causa em cada um de nós. Então agora é a fase de aprender a lidar com isso, porque a gente já sabe o que causa, né? Então é nesse sentido. Ele fala muito sobre o pensar. Eu tô aqui vendo algumas anotações, tá? Porque não é um livro que eu acabei de ler. O vício em pensar. Pensar demais. E eu me considero dessa turma. Quem, obviamente, gosta de astrologia, enfim, né? E gosta de estudar os signos, né? Astrológicos, diz que o geminiano, tende a ser pessoas de mentes inquietas, porque tem a ver com o elemento da natureza. Cada signo é de um elemento, signo de Gêmeos, elemento ar. Aí o elemento ar causa, assim, pensamentos, né? A gente pensa muito, enfim. Para quem acredita, eu acho interessante isso. Mas, então dizem que geminiano pensa demais. Se é coincidência ou não, enfim, eu penso mesmo. Então, pega esse excesso de informações chegando. Aí parece que o cérebro acelera. Já falei para algumas pessoas que eu me vi a vida inteira assim. Eu tenho uma dificuldade gigante em foco, em focar em algo. Depois que eu consigo, eu não sei desligar o botãozinho para parar. Porque por muitas vezes, principalmente na época de faculdade, eu começava a mexer no computador de dia, gente, e eu entrava à noite. 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Eu não sabia desligar. Eu não achava o botãozinho, um interruptor dentro de mim, assim, chega, para, desliga. Então eu tenho uma dificuldade em focar e quando eu foco eu tenho dificuldade em parar. Mas nos últimos anos eu tenho me forçado a isso. Então eu tenho um horário limite para ficar no computador. Eventualmente eu passo, mas são exceções. Então é esse pensar demais. E o Augusto Cury fala no livro que esse pensar demais é prejudicial. O cérebro precisa de momentos de calmaria. Ele fala sobre o sono, que é vital para o ser humano, só que às vezes tu tá com o pensamento acelerado e tu não consegue dormir direito, e aí vira uma bola de neve. Ele fala algo sobre o sistema educacional mundial, não é do Brasil. Que o sistema educacional, ele forma técnicos, mas ele não forma pensadores saudáveis. O sistema educacional, ele puxa, tu tem que aprender, tu tem que pensar. Só que ele não ensina a como cuidar disso aqui. É essencial para a gente ser técnico, especialista em alguma área. A gente precisa disso aqui funcionando bem para poder estudar, para poder crescer numa profissão, para se formar dentro de uma profissão. A gente precisa muito disso aqui. Só que o sistema educacional do mundo inteiro não nos ensina a cuidar disso aqui. Porque se a gente não souber cuidar, daí começa a dar curto-circuito em tudo e a gente não consegue se tornar o profissional que gostaria, né? A memória. Então ele fala aqui da memória que é um conjunto de carga genética, do útero materno, do ambiente, do meio educacional, com as relações que a gente tem com a nossa mente, porque a gente interage com os nossos pensamentos, né?
a gente tem um pensamento, mas a gente tem o poder de, tipo, vou mudar esse pensamento. Não, eu pensei numa coisa ruim, eu vou mudar. Então é uma relação nossa com nossos próprios pensamentos. É meio doido, não é isso? Mas... E ele fala que a gente registra coisas boas e ruins, né? Então, realmente, a gente não pensa muito no que a gente está gravando dentro da memória da gente. Porque o cérebro grava tudo. Se é bom, se é ruim, se é traumático, se não é, ele tá gravando. E muitas vezes a gente não põe um filtro, né? E essa parte da memória aqui é bem complexa. E ele fala aqui da importância do descanso, dos pensamentos que são contaminados, sim, pela nossa cultura, nossa personalidade, do ambiente que a gente tá. Só que aí que tá, tem contaminações boas e ruins. E a gente para analisar isso. A gente tá se tornando máquinas de pensar. Só máquinas. Sem filtrar o que vai nos fazer bom, vai ser uma coisa boa ou ruim pra gente. E a gente tinha que pensar. Porque muitas gravações de coisas ruins podem nos traumatizar. Podem nos ferir. Não fisicamente, mas mentalmente. A gente pode adquirir medos, fobias. Pode prejudicar a nossa vida. Só que a gente normalmente não analisa, né? A gente vai gravando, deixa que grave. Vai entrando. A gente abre a porta do nosso cérebro e deixa entrar tudo quanto é porcaria. Sendo que a gente tinha que filtrar um pouquinho. Não é que filtrando a gente vai impedir de entrar coisas ruins. Mas a gente vai ter mais discernimento de escolher o que a gente vai deixar entrar aqui dentro. Porque uma coisa é ver uma coisa ruim. Isso é uma situação. Uma situação é presenciar algo ruim. Outra coisa é a gente gravar aquele momento aí dentro. Né? Augusto Cury fala disso aqui com maestria. Eu sou uma simples leiga no assunto que li o livro. Então essas são as percepções que eu tirei. E ele fala que tem pessoas com CPA, que é o que ele chama aqui, Síndrome do Pensamento Acelerado. Tá? Mas tem uma diferença de síndrome do pensamento acelerado de pessoas com isto e de pessoas hiperativas. São coisas diferentes. Então ele fala sobre isto aqui. E tem uma frase que eu anotei que ele fala assim: nas vitórias, os sábios são amantes da alegria. Nas derrotas, são amigos da interiorização. Eu achei muito interessante isso. Ele conta como que é construída a memória. Ele fala de transformações da personalidade, das mudanças que acontecem quando mudamos algo na memória. Ele explica bem essa parte. Ele fala das janelas de memória. Essas janelas de memória ele fala em outros livros. Eu já li outros livros dele. Vai ter vídeo resenha de todos os livros dele que eu já li. Então, ele fala muito dessas janelas de memória. E os tipos que ele considera neutras, killer e light. O que é isso, Fernando? Tem que ler um livro, né? Tô fazendo propaganda do livro, né? Tô falando sobre o livro. Então, ficou curioso, tem que ler o livro. E sobre comportamento. O exemplo grita mais do que as palavras. Aí já é uma parte para quem tem filho, criança pequena, tá? E ele fala muito sobre o eu, né? O eu, né? Quem é o eu? Aí ele fala que tem 6 tipos do eu: o gerente, o viajante ou desconectado, o flutuante, o engessado, o autossabotador e o acelerado. E é muito interessante porque você lê assim, eu sou essa. Não, mas eu sou essa. Mas eu sou essa. É muito interessante, ele fala de cada uma, como que a pessoa age, né? E ali tu já vê, assim, para que lado eu deveria arrumar aqui dentro, né? Para parar de ser assim. Ele fala sobre os esquecimentos. E muitas vezes aqui nos vídeos, né? Eu tô gravando vídeo assim, ai gente, me falhou a memória e tal.
E uma coisa é que eu sempre levei o esquecimento por lado negativo. E tem uma coisa aqui que ele fala, gente, e isso aqui, pouquinho que eu tô falando, gente, não é spoiler. Esse livro aqui é riquíssimo. Mas ele fala sobre o esquecimento ser uma coisa boa. Porque pensem comigo. Quer dizer, vamos pensar com ele, né? Nem é comigo. Porque é isso, ele fala aqui. Tu tá pensando demais. Tu tá super acelerada. Tu tá com ansiedade. No instante que tu pensa demais, isso não é bom pro cérebro. A gente tem que pensar, mas tem um limite. Do instante que a gente tá numa velocidade de pensamento que vai além do saudável, o cérebro detecta isso. Por isso que a gente acaba tendo ansiedade, né? O cérebro detecta que a gente está pensando numa velocidade acima do saudável. O que ele faz? Manda os brancos pra gente. Sim. Esquecer é uma proteção do cérebro, porque o cérebro, se fosse uma pessoa, ele pensaria assim: tu tá pensando demais, tu tá superaquecendo as máquinas, tu tem que pensar menos. Aí tu faz uma requisição que tu tem que lembrar de alguma coisa. Se ele der essa requisição pra gente, vai fazer a gente pensar mais ainda e superaquecer as máquinas, nosso cérebro. Então, quando o cérebro, né, quando o cérebro lá, a pessoinha lá, né, fazendo uma parte mais, assim, mais didática aqui, né, quando o cérebro percebe assim, não, a Fernanda tá pensando demais, tá superaquecendo a máquina, ela tá além, a gente tá em estado de alerta. Ah, ela tá fazendo um pedido para lembrar de alguma coisa? Não darei. Eu vou fazer ela esquecer e não lembrar disso para proteger ela. Então, do momento que o cérebro faz a gente não lembrar, a gente esquecer de algo, ele tá nos protegendo. Para evitar que a gente pense mais do que já tá. Porque a gente já tá fora do normal. Então, tu vai começar a esquecer algumas coisas para te proteger. Né? Mais ou menos assim. Óbvio, né, gente, que tem alguns esquecimentos, nem todo esquecimento é proteção, né? Então são casos e casos, né? Então também não vão generalizar aqui. E você, fazendo um parênteses, vocês me desculpem, os gritos e gritos de criança são os novos vizinhos, tá? Então, enfim, esse é o jeito deles. E a gente não vai poder esperar os vizinhos estarem num dia silenciosos para gravar vídeo, né? Ainda mais que a gente tá com os vídeos aí quase sem estoque, né? Voltando. Então é isso, ele fala sobre isso. E ele fala que a gente precisa ser humano, né? Ser humano. E não máquinas. A gente não é máquina, gente. E eu tô falando isso muito pra mim. A gente não é máquina. Nós somos seres humanos, o cérebro nosso precisa de descanso, ele precisa parar, ele precisa observar, ele precisa de tempo sem estar sendo requisitado. É para a saúde dele, é para nossa saúde. Então, ele fala sobre os níveis do SPA, as consequências e como gerenciar o SPA, Sistema de Pensamento Acelerado. E aqui eu coloquei para mim citar alguns trechos. Eu vou terminar o vídeo lendo alguns trechos que eu coloquei. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante alterou algo que deveria ser inviolável: o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos coletivamente. Este é um grito de alerta. Para quem tem um livro, esse aqui é da página 17. Mais um trecho, eu vou ler 3, tá? Eu selecionei vários aqui, mas eu vou ler só 3. Página 33, para quem tem um livro. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa.
Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informações, em vez de pensadores. E eu vou pegar mais um trecho. Eu selecionei, mas eu não sei, já nem sei o que é. Que é o finalzinho da frase da página 95. Devemos nos lembrar sempre desta tese. Se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável. Mas se nós mesmos nos abandonarmos, ela é quase incurável. Ansiedade, como enfrentar o mal do século, Augusto Cury. É um livro cheio de informações. Com esses trechos que eu li, tinha mais, mas deixa para vocês lerem. Então, quero saber de vocês. Vocês já leram algum livro do Augusto Cury? O que vocês acham? E o que vocês acham dos pontos aqui que eu falei do livro? Essa é a vídeo resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Terá muitas vídeo resenhas aí pela frente. Então, se você gostou, comenta aqui, dá um joinha. E se você acha que essa vídeo resenha pode servir para alguém, envie o link desse vídeo para essa pessoa. Esse vídeo aqui, esse livro aqui é muito necessário para muitos de nós lermos. E a gente lembrar que a gente é um ser humano, a gente não é máquina. E a gente tem que dar um descanso para isso aqui, que comanda o nosso corpo, né? Então é isso. Espero que tenham curtido. Até mais.